A minha história não foi fácil, né? Relatos da minha mãe contam que um certo dia meu pai chegou em casa como de costume, todas as vezes embriagado, drogado, e ele sempre chegava dessa forma e nesse dia não foi diferente. Minha mãe estava com 8 meses, né, de gravidez de mim, né, esperando eu, e ele chegou daquele jeito já, todo agressivo, junto com ela, começou a falar coisas para ela que agredissem, né, ela verbalmente, e ela diz que ele, com a raiva toda que ele estava, que ele sentia, porque ela não falava nada, deixava passar, que se ela retrucasse de alguma forma, ela ia apanhar muito mais, né? Então ela ficou quieta, em silêncio, e do nada ele bateu nela, e com isso ele pegou o guarda-roupa e empurrou em cima dela. E foi quando ela caiu, então ela ficou presa entre a cama e o guarda-roupa, e ela bateu as costas. E foi nessa hora que aí ela começou a ter o parto, né? Aconteceu o parto, brutalmente, né? Há mais ou menos umas 2 décadas já atrás que o Brasil vem alterando a sua legislação. E aí foram sancionadas algumas leis que alteram a situação da parturiente. Foram observadas, as leis elas sempre atuam depois de situações que causam indignação da sociedade. Então muitas mulheres foram vilipendiadas durante esse processo do parto, o pré-natal e o pós-parto. Veja que existe uma lei que garante à mulher o direito de ter o contato pele a pele com seu próprio filho. Parece até meio óbvio, mas se não faz lei, muitos não cumprem, né? Alguns preconceitos contra algumas mulheres com relação até à quantidade de filhos, por raça, por cor, por religião. Então hoje existe uma gama de legislações, não só no Brasil, mas tem algumas também da Organização Mundial da Saúde, que vão garantindo às mulheres alguns direitos. A maternidade muitas vezes é vista como um mar de rosas, mas quando a gente fala sobre uma nova mulher que está se tornando ali, a gente esquece de considerar a violência psicológica na maternidade. Desde o momento que ela tem ali sua gestação, acompanhamento pré-natal, acompanhamento com os profissionais que muitas vezes não consideram o que ela está sentindo ou pensando sobre ela mesma e sobre a forma de parto e como que vai ser cuidar dessa criança, isso daí é algo muito agravante dentro da nossa sociedade. Porque quando a gente fala da violência obstétrica, a gente está falando de um fenômeno multifacetado. Porque a gente está falando de gênero, a gente está falando de direito da mulher, a gente também está dizendo sobre cultura, né? Então tem uma questão socioeconômica, tem muitas coisas que envolvem isso. Então quando se fala de violência, tem que entender essas questões e o profundo disso é o quanto aquilo impacta na vida psicológica de cada pessoa. Porque a violência, ela pode ser física, ela pode ser sexual, né? Ela pode ter abusos verbais, mas o quanto tudo isso afeta psicologicamente cada pessoa. E eu entendo e vejo isso em clínica, o quanto essas pessoas carregam isso para o resto da vida, às vezes. Eu nasci, então, de 8 meses de nascido, né? Nem tinha completado ainda o período ali que tinha que ser. E ela fala que eu já nasci com a clavícula quebrada, né? Já. Então já me internaram e eu perdi um pouquinho de ar, né?
não estava conseguindo respirar. Então já fiquei internada, tive que ser toda enfaixada, na verdade. Enfaixada não, acho que engessada, né? Parece um absurdo que em 2023 a gente ainda fale de violência contra a mulher. Mais do que isso, mais absurdo ainda é pensar que existe a violência obstétrica, né? O que é a violência obstétrica? A violência obstétrica ela é caracterizada porque ela acontece no período da gestação, no parto e pós-parto da mulher. E ela pode ser de diversas maneiras. Ela pode ser uma violência verbal, pode ser violência física, sexual e de diversas formas, onde a mulher é intimidada. Então, o que acontece? A mulher muitas vezes acha que o profissional de saúde que está recebendo, atendendo, está fazendo até o bem para ela. Mas, na verdade, há uma segunda intenção, há um tipo de violência nisso. O crime hediondo é um tipo de crime que causa maior repulsa e pela legislação ele é punido com maiores quantidades de penas. A mulher, em especial, ela tem que exercer vários papéis, não só a de mãe, né? E às vezes um trauma impede que ela faça essa escolha mesmo, que ela consiga desenvolver outros papéis, não só de mãe. Mas no dia que nasce um bebê, também está nascendo uma mãe. É uma nova pessoa que está se formando. Tudo muda, tudo acontece daí para frente. Por mais que a gente diz, nossa, que lindo seu bebê, mas quem diz que linda essa mãe que você está se tornando, que mãe que você se tornou? Então ali ela só é a dona de casa, ou ela só é a esposa, ou ela só é a mãe. Então, um parto humanizado coloca a mulher como protagonista. Infelizmente, esses números parece que hoje estão aumentando. Na verdade, hoje a gente só tem mais informação e mais divulgação por conta das redes sociais e das mídias. Coloca a mulher tendo noção completa dos seus deveres e direitos como mulher e como mãe. Coloca a mulher numa condição em que ela possa fazer as escolhas que deseja, que fazem bem à sua saúde, desde que essas escolhas, obviamente, vão levar a vida e a saúde dela e do bebê que está por vir. Emocionalmente, a gente precisa nutrir essas necessidades, porque causa uma baixa autoestima, tem uma cobrança exacerbada de que você tem que dar conta de tudo e de todos. E não dá, é impossível. E ela fica, na verdade, ela enquanto sujeito, às vezes, fica deixada de lado, sabe? Ela, a pessoa dela como mulher, fica de lado uma vez que o trauma realmente não foi trabalhado e foi só instaurado. Eu acho que tudo gera consequência, né? Na nossa vida. Como acontece isso, a gente que vai para um relacionamento, a gente leva essa bagagem, né, com a gente. Principalmente porque na época as pessoas não se ouvia falar muito em psicólogos ou terapias e a gente não tinha condições de fazer um tratamento assim, né? Então minha mãe ela não fez um tratamento. Uma pessoa que passa por um trauma, em especial de violência, ela entra num ciclo que ela acredita que é só daquele jeito que ela consegue viver. Então, às vezes até pautado na própria culpa, por achar que ela teve culpa de alguma coisa, quando ela entra no processo, né, do dia a dia, nas tomadas de decisões e tudo mais, ela acredita que ela ainda tem que ter uma postura mais fechada, mais muito introvertida, ela não consegue ser espontânea, por ela, em algum momento na cabeça dela, ter inserido de que ela teve culpa de ter passado por algum tipo de violência. A mulher tem direito ao acompanhante que ela preferir, pode ser o seu esposo, alguém da família em que ela tenha confiança. E ainda tem um grupo especial que a mulher pode solicitar para que esteja presente durante o parto ou até em algumas consultas pré-natais, que são as doulas. É muito comum você ver, por exemplo, um serial killer ou um abusador que ele é denunciado por uma corajosa ou um corajoso,
De repente aparece, olha, ele também fez isso comigo, ele também fez isso comigo, e começa a aparecer um atrás do outro. Por quê? Um dá força para o outro. Quando um denuncia, os demais vão começando a denunciar. E o receio de sofrer alguma represália por, aquela foi abusada, aquele foi abusado, isso é o maior empecilho para que as pessoas continuem denunciando. Acredite que você precisa ser amada, cuidada, respeitada e tendo, sim, os seus sentimentos validados, primeiramente por você. Se está na sua cabeça, é verdade e precisa de atenção. E a sua criança vai receber todos esses benefícios que começará por você. Hoje eu sou um milagre. Devido a tudo que aconteceu comigo, não era para eu estar aqui. Devido aos traumas que meu pai deixou na infância já, logo no meu nascimento, eu acredito que o milagre existiu e hoje eu sou esse milagre. Porque eu acho que eu me permiti também. Eu sei que Deus, Ele faz a parte dele. Ele quer que todos nós sejamos milagres, mas eu me permiti ser um milagre. Então eu agradeço a isso, né? Por Ele ter dado essa oportunidade de eu ser um milagre na vida da minha família também e na minha própria.